Pelo amor de Deus. Vamos lá, agora, presta atenção nessas imagens absurdas, tá? Imagens de total desrespeito à lei e à vida de outras pessoas. É um caminhoneiro, gente, flagrado, dirigindo, consumindo bebida alcoólica no bico da garrafa em uma rodovia. Ele ainda coloca os pés para cima, sem a menor noção de responsabilidade, respeito e perigo. Uma cena lamentável, revoltante, e essa história não terminou bem não, tá? Quem vai contar pra gente é a rainha das tardes, que tá chegando, Roberta Salgueiro com Fala Espírito Santo. Roberta, o que mais me revoltou é que, além de tudo, ele filmou, achando que estava abafando, né? Filmaram ele, na verdade. O que tem de detalhe ainda que deixa a gente mais revoltada é o que eu vou contar agora, Michel. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia triste por conta dessa atitude totalmente irresponsável. Beijo, Michel Bermudes, e a gente segue aqui com Fala Espírito Santo, porque momentos depois dessas imagens, ele atropelou e matou uma estudante universitária. O motorista perdeu o controle do caminhão e invadiu um ponto de ônibus às margens da rodovia. Momentos antes do atropelamento, Matheus Henrique Poli Garcia, de 37 anos, foi gravado por um amigo bebendo cachaça direto da boca da garrafa enquanto dirigia o caminhão. Logo depois, ele bateu contra um ponto de ônibus na cidade de Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Joyce Akemi Santana Maraoca, de 19 anos, foi atingida e morreu. A jovem estava a caminho da universidade, onde cursava a administração. Um homem também foi atropelado. Ele está internado em estado grave. Depois da batida, o caminhoneiro fugiu, mas foi encontrado em Piedade, a 150 quilômetros de onde o atropelamento aconteceu. Ele vai responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. O homem que gravou o vídeo do caminhoneiro bebendo foi ouvido e liberado. Isso não é um acidente, né? Isso é um crime. E olha, gente, um policial de folga atirou em 2 bandidos. Ele reagiu após flagrar os criminosos abordando um motorista em um carro. São pelo menos 10 tiros. O suspeito corre e sobe na garupa da moto do comparsa. Veja novamente, a ação é rápida. O criminoso acelera o passo, enquanto o piloto da moto espera ele subir no veículo para fugirem. Quem atira é um policial de folga, que flagrou o momento em que os criminosos cometiam um assalto. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o agente estava passando aqui pela avenida quando ele viu, alguns metros à frente, 4 integrantes de uma quadrilha em 2 motocicletas fazendo um assalto contra vítimas que estavam em um carro prata. Imediatamente ele sacou a arma e reagiu. Atirou contra os criminosos, que conseguiram fugir do local. O policial acredita que pelo menos um dos suspeitos foi atingido durante a ação. No portão de uma das casas da rua ficaram as marcas dos disparos. Agora a polícia segue na caça pelos criminosos, que conseguiram escapar. E o gerente de um posto de combustíveis foi morto a tiros e, por pouco, outras pessoas não foram baleadas. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança. A vítima é este homem de blusa azul que está sentado ao lado do rapaz de boné. A moto chega de repente e o garupa já desce atirando. O pessoal corre. A vítima cai no chão e é atingida várias vezes. O assassino monta na moto e foge com o comparsa. O crime aconteceu neste posto de combustível, no bairro Carmo, região centro-sul de BH. A vítima, Yuri Santos Ferreira, de 25 anos, era gerente no comércio. Os autores aguardaram aqui nas imediações um tempo, observando toda a movimentação, aguardando a melhor oportunidade. E assim que tiveram uma janela, de oportunidade, já efetuaram a ação, efetuaram o crime. A mãe de Yuri e outros parentes chegaram ao local minutos depois do crime. Este homem, que prefere não se identificar, estava ao lado da vítima no momento dos disparos. Os dois negociavam a compra de um carro. Fiquei conhecendo a vítima um dia anterior à noite, ele me mandou mensagem porque eu anunciei meu carro para venda. Meio-dia eu trouxe o carro onde ele trabalha, o irmão dele estava aqui e um mecânico de confiança também, a gente rodou no carro, ele gostou do carro, falou que ia comprar. Eu voltei aqui para o posto de gasolina para ele concluir a transação, ele estava tentando olhar com o gerente do banco dele o financiamento.
Foi quando veio 2 caras numa moto, estava sentado dele a menos de 1 metro. O garupa desceu, acho que foi 4 ou 5 tiros, foi muito rápido, não dá para contar. Todo mundo correu. Ainda em estado de choque, o rapaz não sabe dizer como sobreviveu ao ataque. Depois que os tiros todos aconteceram, que você vai correr, eu me lembro que eu corri com mais uns 4, desci, alguns subiram, mas é tudo muito rápido, você não está preparado para isso. O sentimento é, você nasce de novo e triste, porque parece que ele era jovem e queria comprar um primeiro carro e falou que ia passear com a mãe dele hoje, até vi a mãe dele ali agora, né? Fiquei aguardando aqui até o final tudo. Está de choque, meu ouvido está zunindo até agora, você nunca está preparado para isso, né? Segundo a polícia, o motivo do crime pode ter sido vingança. O irmão da vítima contou aos militares que Yuri estava envolvido em uma briga que aconteceu no dia 27 de abril, no bairro Nova Granada, na região oeste de BH. Na data, um adolescente de 17 anos morreu. Pelo que foi levantado, a vítima teria se envolvido num outro homicídio ocorrido alguns dias atrás, na rua Tibiriçá, né, em que um menor foi vitimado. E, segundo informações, ele teria grande envolvimento nesse fato. O rabecão e a perícia da Polícia Civil estiveram no posto. Ao ouvir a confusão, esta mulher que mora no prédio em frente desceu para ver o que estava acontecendo. Eu vi os tiros, logo atravessei, eu vi a correria, a movimentação no posto muito grande. Um corre para lá, outro corre para cá, vários desceram para onde é a ducha. Falei, aconteceu alguma coisa no posto. Aí quando eu fui, eu não acreditei. 5 tiros na cabeça que os meninos falaram, aí eu olhei, não tinha mais jeito. Era uma pessoa cativante, todos que abasteciam, ele ficava amigo, comunicava com todos, sempre alegre, muito prestativo. Segundo a polícia, a moto usada pelos criminosos estava com placa clonada. As imagens serão analisadas para identificar e localizar os autores. Yuri não tinha passagem e era considerado pelos colegas um cara tranquilo e trabalhador. Trabalhava alegre, né? Um cara tranquilo de trabalhar, nunca tive problema com ele. Pra falar a verdade, você vê isso aí na TV, às vezes você acha que nunca vai acontecer, né? Mas aconteceu. E olha só, foi marcada por protestos a chegada do professor de jiu-jitsu, Melk Galvão, a São Paulo. Ele veio transferido do Amazonas. Melk foi preso depois de denúncias de abuso sexual contra as alunas. Na chegada a São Paulo, a revolta de parentes das vítimas. Vai, pedófilo! Vai, seu pedófilo! Vai, pedófilo! O professor de jiu-jitsu, Melk Galvão, desembarcou na noite desta quinta-feira, depois de ser transferido do Amazonas. Ele foi preso no fim de abril, após denúncias de abuso sexual envolvendo pelo menos 3 vítimas. Entre elas, uma adolescente de 17 anos. A avó de uma das vítimas falou com a nossa equipe. A gente confiou nele, né? E ele fez isso, tanto com ela como outras, né? Elas estavam lá à procura de um sonho, focadas, e aí ele fez isso. É triste, né? É revoltante. Segundo o depoimento da vítima, o professor teria tentado ocultar provas do crime no celular dela quando teve acesso em relação ao aparelho, além de conter os pais que souberam do caso pela própria filha, com promoções financeiras e profissionais, além da montagem de uma academia fora do país. Em um áudio enviado para os pais da adolescente, ele afirmou de forma indireta ter tocado no corpo dela. A barriga dela estava aparecendo e eu toquei na barriga dela. Eu toquei rapidamente, eu achei que ela estivesse dormindo uns 3 segundos, talvez no máximo. Me arrependo profundamente disso. Me arrependo profundamente de ter feito isso. Eu não chamei ela para o meu quarto com intenção nenhuma de fazer algo com ela. Depois dessa, eu não me conheço. E eu não quero realmente perder tudo que eu construí. Eu estou realmente extremamente envergonhado. Melk Galvão é conhecido no meio esportivo e é pai do multicampeão Mika Galvão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o atleta afirmou que está ao lado da família, se solidarizou com as vítimas e disse acreditar na justiça. Com relação às vítimas, eu queria prestar minha
me solidarizar com as vítimas, dizer aqui que se precisar de mim, estou dando meu suporte aqui, se precisar. A defesa do acusado ainda não se pronunciou. Para a avó da vítima, o sentimento é de alívio. É um alívio e espero que ele fique. Por isso que eu estou pedindo aqui para as outras meninas para elas terem coragem de denunciar. Tenham coragem, meninas, denunciem. Isso aí. E olha, gente, um caminhão perdeu o freio e o motorista acabou invadindo um posto de combustíveis. A gente tem a cena. Uma câmera registrou o momento em que o veículo, que estava estacionado e sem o motorista, começa a andar sozinho. Olha aí. Você percebeu que teve um pedestre que saiu correndo? A gente vai repetir a cena para você. Olha aí, mais uma vez, olha o pedestre ali, ó, saiu correndo e o veículo desceu desgovernado, passou por cima de uma moto e destruiu 3 bombas de combustível do posto. Um susto enorme, né? Sem contar, minha gente, olha aí mais uma vez a cena, o risco de explosão. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido, viu? Esse caso aconteceu em Santa Catarina. E agora a gente muda de assunto. Parentes e amigos se despediram do cabeleireiro que morreu depois de comer um caranguejo em uma praia. Ele teve uma forte alergia. Erivelton Gomes estava de férias com a família. Em determinado momento, resolveu provar pela primeira vez um caranguejo. O que você achou? Tô pronto pra morar na praia. Já tá profissional no caranguejo. Pouco depois, ele começou a passar mal ainda na praia. Erivelton foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. De acordo com os médicos, o cabeleireiro morreu de insuficiência respiratória. A família afirmou que ele sabia que tinha alergia a camarão, mas acreditou que não teria problemas ao consumir caranguejo. Ficou alerta, né, gente? E olha, novo golpe na praça, pessoal. Atenção, viu? Seguinte, presta atenção. Criminosos fingem ser gerentes do banco para enganar clientes e desviar o dinheiro da conta. Os estelionatários surpreendem pelo conhecimento da vida financeira da vítima. Harika foi vítima de um golpe sofisticado. Tudo começou com essa mensagem alarmante da suposta gerente do banco, informando que, por medida de segurança, a conta dela tinha sido bloqueada. Na hora eu gelei, olhei meu aplicativo, olhei minha conta bloqueada. Eu falei, na hora, me liga. Aí ela me ligou, falou, olha, de ontem para hoje a sua conta foi invadida, tentaram fazer vários Pix. A partir daí, a modelo foi envolvida numa trama convincente. Quem falava do outro lado tinha informações sigilosas sobre a vítima. Ela falou a minha conta, ela falou quanto que eu tinha no banco, ela falou qual era o meu último Pix. Ela me passou muita credibilidade, ela sabia de dados que só eu sabia. Que tava, de movimentações que estava dentro da minha conta que ninguém mais sabia. Depois de ganhar a confiança da vítima, demonstrando o conhecimento de informações sigilosas, a falsa gerente orientou que Harika fosse até um caixa eletrônico e lá cadastrasse uma nova chave de segurança. Todo o movimento foi feito com a golpista do outro lado da linha. Com a nova chave de segurança, os criminosos atacaram. De um dia para o outro, foram feitas diversas transações bancárias da conta da modelo, que passaram de R$50 mil. A vítima só percebeu que tinha caído num golpe quando a falsa gerente começou a insistir para que ela fizesse novos procedimentos no caixa eletrônico. Desconfiada, Harika ligou na agência bancária onde é correntista e descobriu que havia sido enganada por estelionatários. Eu tenho para mim que é uma quadrilha dentro do banco, porque assim, é vazamento de dado, como que a pessoa ia me fornecer os códigos para eu colocar no caixa eletrônico, isso é coisa de gente de dentro do banco. O golpe do falso gerente tem se espalhado em São Paulo. O início da abordagem segue um padrão. O golpista se apresenta como um novo funcionário do banco, como neste áudio. Estou entrando em contato porque eu estou assumindo a carteira de relacionamento PJ da sua empresa no lugar do gerente Eric. Eu tentei entrar em contato com a senhora por ligação, mas não foi possível, então estou passando para deixar o meu contato direto. Esta advogada atua em ao menos 8 casos de clientes que caíram no golpe.
As vítimas são correntistas de diversos bancos. Ela orienta, mesmo que a pessoa pareça convincente, quando se trata de dinheiro, desconfie. Eu recomendo sempre ir na agência, se não for possível naquele momento, já abre protocolo de atendimento, liga no saque oficial do banco, e-mails, já vai fornecendo essas provas, enfim, até se resguardando, mas não faça nenhuma operação induzida por esse suposto gerente. Ao cair no golpe, tente solicitar o bloqueio das transferências e faça um boletim de ocorrência. No caso de Harika, ela procurou a polícia, mas não conseguiu a restituição dos valores junto ao banco. Hoje, ela busca na justiça recuperar o dinheiro roubado. E hoje em dia fico alerta. Se você vê que é uma pessoa diferente da que você sempre fala, liga no banco, para ver se realmente é uma pessoa nova que está te atendendo. Se o banco não é um lugar seguro para você deixar o seu dinheiro com segurança, eu vou deixar meu dinheiro aonde? Embaixo do colchão? Fica atento porque os golpistas estão sempre se reinventando, viu? Agora, presta atenção nessa história, gente. Uma passageira que viajava com um bebê de 1 ano e 10 meses no colo, ela foi retirada de um voo por agentes da Polícia Federal, viu? Ela teria se desentendido com a comissária de bordo por conta de um carrinho de bebê. Essa é parte da confusão dentro da aeronave. Ela falou bem assim, já pensou se eu tiver que colocar a mala de todo mundo ali? Eu falei, é questão de bom senso. Ela, bom senso não. A polícia pra quê, minha filha? A passageira viajava de São Paulo para Brasília com um bebê de 1 ano e 10 meses no colo. Ela pediu ajuda para embarcar o carrinho da criança. Foi quando começou o desentendimento com a comissária de bordo. Viviane foi escoltada pela Polícia Federal com o bebê no colo depois da situação gravada por ela mesma. Quando os policiais chegaram, eu me apresentei, eles foram super educados, super solícitos, pediram para eu me acalmar, que não seria registrado nada em relação a mim, que eu não tinha feito nada, eu não tinha cometido nenhum tipo de infração, que eu poderia ficar tranquila. Essa passageira trocou mensagens com Viviane depois do acontecido. Ela disse que chegou a segurar o choro ao ver a pressão que era imposta à mãe com o bebê no colo e que o piloto justificou o caso assim. Uma passageira foi retirada porque desobedeceu normas de segurança e colocou a segurança de todos os outros passageiros em risco. Viviane conta, no entanto, que foi logo depois colocada em outro voo, onde o carrinho foi transportado dentro da aeronave pelos funcionários da companhia aérea. Eu acredito que se realmente eu oferecesse risco para o voo, para os outros integrantes, eles não tinham me encaixado em outro voo em momento algum, eles já tinham bloqueado a minha ida ali, tinham tomado algum tipo de providência ali comigo, entendeu? Para eu não embarcar, mas não foi o que fizeram. E agora a gente muda de assunto. A polícia ainda tenta entender a morte de uma juíza durante um procedimento de retirada do óvulos. A gente mostrou esse caso ontem aqui para vocês. Especialistas dizem que esse tipo de ocorrência é rara. A coleta de óvulos é um procedimento realizado por mulheres que querem engravidar por meio da fertilização assistida ou mesmo congelar óvulos para uma gravidez futura. É um procedimento considerado simples pelos médicos. Com uma agulha é feita a sucção dos folículos do ovário. Os óvulos são aspirados para fora do útero. Nós conversamos com uma especialista em reprodução assistida. Guiado por ultrassom, a gente olha pelo ultrassom e vai até o ovário para fazer a captação daqueles óvulozinhos, tá? Então, em teoria, é um procedimento relativamente simples, é feito habitualmente e tal. Foi nesta clínica em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, que a juíza Mariana Francisco Ferreira, de 34 anos, passou por um procedimento de coleta de óvulos. Era um sonho da minha filha ter um filho e ela passou para a juíza há uns 2 anos e meio. E aí ela, como ela já tem 34 anos, ela ficou com medo de não tinha relacionamento afetivo. E aí ela resolveu congelar os óvulos só para ter tipo uma poupança. Porque ela ficou com medo de envelhecer e tudo. E na hora que ela tivesse com a vida mais organizada, ela queria um filho. Ela chegou a ter alta, mas passou mal em casa com dores e hemorragia.
Mariana foi encaminhada a um pronto-socorro onde passou por uma sutura e depois foi transferida para um hospital onde uma nova cirurgia foi realizada. A juíza teve 2 paradas cardiorrespiratórias e morreu. Ele falou que tinha rompido uma artéria no colo do útero, foi o que ele me falou lá na hora. Especialistas dizem que o caso dela é raro. O risco de intercorrências com coleta de óvulos é baixo. É absolutamente infrequente um desfecho como esse. Essa intercorrência é uma intercorrência rara. Ela acontece 1 em cada 600 procedimentos de aspiração folicular. Nossa experiência aqui é até menos que isso. A especialista explica que para realizar a coleta é preciso cuidado especial para não atingir vasos sanguíneos, o que pode provocar uma hemorragia. Você vai pelo meinho aqui, com uma agulha, através do ultrassom, até você pegar aqui o óvulozinho, né? Então, nessa região, tem bastante vasos. São vasos importantes, são vasos grossos, de calibre. Então, o que pode às vezes acontecer é isso, você encostou ali no vasinho e começa a sangrar, há um sangramento importante. Sobre o caso da juíza, as investigações continuam. O médico responsável pelo procedimento tem o CRM regular e disse que colabora com as autoridades para esclarecimento dos fatos. Se a minha filha morreu de morte natural, mas se a minha filha morreu por um erro, por qualquer coisa, se tiver um responsável, eu só quero que ele seja responsabilizado, é só isso. Tristeza. E agora um caso absurdo. Escuta só, a polícia procura pelo homem que violou 1.449 vezes a medida protetiva que a ex-namorada tem contra ele. Marcelo Guzmão de Aguiar também é suspeito, minha gente, de incendiar o apartamento dela. Mesmo protegida pela justiça no papel, Mariana afirma que o botão do pânico usado por ela acionou 1.449 vezes. Segundo dados do Poder Judiciário, foi a tornozeleira eletrônica do ex-namorado que acionou o sistema. Desde fevereiro, que eu não tenho paz, o botão apitando todos os dias e mais de uma vez por dia. Já chegou a eu passar madrugadas, em claro. Minha mãe também é aperreada porque o botão apitando, eu entrando em contato com ele. Gente, ele tá próximo, tá aqui perto da minha casa. E o pessoal entrava também em contato com ele e dizia, o senhor tá dentro do raio, precisa se afastar. E ele não obedecia, entendeu? Continuava mesmo naquele local, até acho que foi em março que eles me comunicaram que ele havia comunicado a eles que tinha se mudado para uma residência ali naquele local e que por isso que estava apitando tanto. No caso, a residência era na esquina da minha casa. Esse é Marcelo Guzmão de Aguiar Vitório, investigado por tocar fogo no apartamento de Mariana em fevereiro do ano passado e denunciado por tentativa de homicídio, violência psicológica, dano e incêndio. O advogado dele entregou 2 vídeos para nossa equipe de reportagem. Em um deles, Marcelo estaria em casa e, mesmo assim, a tornozeleira eletrônica aciona. 5h38 da manhã, acordei com essa desgraça apitando na minha perna. Já estou de saco cheio dessa palhaçada. Neste outro vídeo, Mariana estaria na calçada, em frente ao prédio onde mora a atual namorada de Marcelo Guzmão. Segundo o Elton Roberto, as imagens desmentem o relatório técnico da Justiça. Nós temos inclusive vídeo do Marcelo em casa, às 5 horas da manhã, às 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, a tornozeleira apitando e ele em casa. Ou seja, ele estava atrás de quem? E temos um vídeo, inclusive, de Mariana, a suposta vítima. Eu digo suposta porque, para mim, ela não é vítima de nada nesse processo. Ela sequer estava no apartamento no dia que o apartamento pegou fogo. Ela indo atrás do Marcelo, na casa da namorada do Marcelo. Então, logicamente, nesse dia também, o dispositivo aciona. Então, é tão ilógico perceber que você tem 1.449 vezes o dispositivo acionando e nenhuma vez, fisicamente, Mariana viu o Marcelo. A medida protetiva determina que Marcelo mantenha 500 metros de distância de Mariana. O sistema judiciário garante que houve 1.449 aproximações indevidas. A Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva de Marcelo Guzmão. Então, sentimento de medo,
de pânico, na verdade, aumenta mais ainda. Porque, como eu lhe falei, a gente não sabe o que esperar dele. E é um medo legítimo, né? Agora são 2 horas e 25 minutos. Presta atenção nessa informação, porque um soldado do Corpo de Bombeiro foi preso nesta sexta-feira, suspeito de agredir a esposa. Marla Bermudes já está aqui na tela do Fala Espírito Santo, trazendo mais detalhes dessa história pra gente. Minha amiga, boa tarde. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos falando de um soldado do Corpo de Bombeiros de 30 anos que foi identificado pela polícia como Ronaldo Rodrigues. A história é de que ele estava na casa dele junto com uma jovem de 24 anos, que é a esposa. E ela contou para a polícia que eles teriam bebido. E aí, durante a noite, eles teriam discutido. E aí, aconteceram as agressões, a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou num beco lá de Tararé, bem na divisa ali com o bairro da Penha, a polícia encontrou os dois conversando nesse beco e ela também admitiu que agrediu o esposo durante a discussão. Ali, segundo informações do depoimento da esposa, isso tudo aconteceu na quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã. O caso se estendeu para sexta-feira, porque na frente do DPJ ficou cheio de viaturas do Corpo de Bombeiros, tinha viatura, tinha bombeiro para todo quanto é lado. Bom, em depoimento, a esposa de Ronaldo contou que os dois beberam, que depois dessa discussão, Robertinha, ele partiu para cima dela. Ainda dentro de casa, ele teria dado primeiro um soco na boca. Depois desse soco na boca, ele mordeu o dedo da esposa e depois pegou uma faca e deu uma facada no ombro. A polícia colocou no relatório que essa facada foi superficial, o que não muda ali a gravidade do caso, né? Bom, os dois foram levados para o DPJ, nós fomos até o bairro, os vizinhos disseram que escutaram muitos gritos vindo da casa, a mulher gritava muito pedindo por socorro durante as agressões. Também conseguimos o depoimento ali, né, junto à polícia, com a dona do imóvel, onde este bombeiro já mora há 4 anos de aluguel. Essa mulher, a esposa dele, chegou há aproximadamente 2 anos, né, eles estão juntos. E aí, segundo o depoimento da dona da casa, eles sempre foram um casal tranquilo. Agora, esse homem segue detido no quartel da Polícia Militar e a gente vai aguardar para saber quais são os próximos trâmites que serão feitos. Esse homem de 30 anos continua preso, que é bombeiro, e essa moça de 24 anos, nós procuramos ela no bairro, mas não encontramos a vítima, Robertinha. Que tristeza, né? Pensar em um casal jovem, rapaz com 30 anos, né? Olha isso, o Corpo de Bombeiros tem um futuro inteiro pela frente ainda, mas, infelizmente, atitudes impensadas, né? E a gente vê a associação da bebida mais uma vez, e a gente inclusive vai seguir com esse assunto, tá, Marla? Obrigada pelas suas informações, amiga. Bom final de semana, feliz Dia das Mães pra você, tá bom? Você merece muito esse título lindo, olha só que sorriso maravilhoso. Pra você também. Pra nós, minha amiga, pra nós. Agora vem cá, porque nós mostramos aqui no Fala Espírito Santo a confusão que o cantor Ed Mota arrumou em um restaurante no Rio de Janeiro, e ele também tinha tomado, né? Ele não concordou com o pagamento da taxa de rolha cobrado por restaurantes para servir vinhos levados pelos próprios clientes. Sabe o que ele fez, gente? Ele arremessou uma cadeira em direção a um garçom e o grupo que estava com o cantor continuou a briga. E uma pessoa foi até ferida com uma garrafada. Ed Mota admitiu, tá? Ele já admitiu a briga, disse que estava bêbado, que a cadeira foi jogada, na verdade, no chão e não no funcionário do restaurante. Aí ele ficou irritado, perdeu o controle. Olha aí mais uma vez a cena para você acompanhar. Olha aí, ó. Ele vai com uma atitude violenta e arremessa a cadeira, mesmo que não tenha sido para acertar no funcionário, mas pegou. E mesmo assim, isso é uma violência patrimonial também, tá? E uma coisa é fato, o quê? O álcool deixa as pessoas mais violentas, mais agressivas. Boa parte dos casos de brigas dentro e fora de casa, a gente viu agora aqui nessa história da Marla, boa parte tem relação com a bebida. Quantos filhos, quantas esposas são agredidas quando os homens bebem? Quantas famílias já não perderam, por exemplo, jovens por confusão na rua envolvendo pessoas bêbadas? Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Você tem
uma história para contar pra gente? Manda, que é muito importante aqui para o nosso bate-papo, junto com a Monique Nogueira, que é psicóloga. Obrigada, Monique, pela sua presença aqui. Roberta. Boa tarde, seja bem-vinda. E eu também recebo aqui a Giovana Souza. Obrigada, Boa tarde, Giovana. Roberta, eu que agradeço. Vendo essa imagem ali do Ed Mota pegando a cadeira, arremessando e depois admitindo que bebeu, que fez, né, que ultrapassou ali, passou do ponto. Olha ali mais uma vez para a gente acompanhar. Qual a leitura, Giovana, que você, que já também viveu uma situação parecida, qual a leitura que você faz de uma cena como essa? É uma explosão, né? A pessoa, ela é uma pessoa, né? Tem um comportamento antes da bebida e quando bebe, simplesmente se transforma. Muito bem pontuado, até porque Ed Mota é um grande cantor, Sim. né? É um talento que nós temos, mas não é a primeira vez, tá, gente? Que ele se envolve em polêmicas, em brigas por conta da bebida, né? E depois agora mais uma. E você também já passou por situações parecidas? Sim, passei, infelizmente, Roberta. O que aconteceu com você? Eu entrei num relacionamento, né? Que a pessoa era totalmente normal, fora da bebida. E quando ia se aproximando um certo tempo sem beber, o comportamento já ia ficando agressivo. E aí, quando bebia, era uma explosão. Então, eram motivos banais mesmo. Aquele copo está no lugar errado, mas por que você deixou o copo no lugar errado? Aí já começava com uma discussão e tudo que a gente falava para tentar, né, se defender, não, é porque eu coloquei, né, eu estou dando um exemplo aqui, é porque eu coloquei por causa disso, não, mas não era. E se você eu estava quieta demais, não queria discutir, eu estava pensando em outra coisa, ou pensando em outro homem, ou pensando em sair do relacionamento, ou se eu falava demais, eu estava abusada demais, eu estava me defendendo demais, então era motivo para me agredir, para me bater. Aí começou com um simples puxão de braço, depois puxão de cabelo, aí já começou a pegar materiais mesmo, martelo, ferramentas de dentro de casa para poder me agredir. E assim, até um dia eu ver assim, eu vou morrer. Se eu continuar, eu vou morrer, eu tenho que pensar nos meus filhos e eu tenho que pensar também, né? Ele pode não morrer, mas ele pode deixar eu com sequelas pro resto da vida, né? Como várias mulheres a gente vê aí que sofrem sequelas pro resto da vida por causa de um agressor. Monique, tem gente que bebe e fica divertido, tem gente que bebe e fica chato, tem gente que bebe e fica com sono, mas a gente vê que muitas pessoas bebem e ficam violentas. O que explica esse comportamento? Então, a bebida, ela atua nas funções cerebrais, né, principalmente ligado ao córtex pré-frontal, que fala da questão, né, da tomada de decisão, os julgamentos. Só que a bebida, ela é um facilitador do que a pessoa tem internamente. Se ela não está bem resolvida com ela, se ela não tem desenvolvimento, dentro dela se desenvolvido, né, a parte emocional não está desenvolvida, não tem uma inteligência emocional para saber lidar com as frustrações, com a questão da sua própria sexualidade, com uma questão amorosa, de uma relação saudável, ela vai sim, né, utilizar até a bebida como um facilitador, como você trouxe, né, então como facilitador para cometer aquela violência, sim, e agressão. E a gente vai incluir mais uma colega no nosso bate-papo, a Patrícia Nunes. Vamos entender também, né, como que era a relação dela com a bebida. Boa tarde, Patrícia. Obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Conta aí, como que você se relacionava com a bebida? Como é que você ficava? Diz aí pra gente, você tinha qual comportamento com a bebida? Roberto, meu comportamento era muito... Eu era pessoa agressiva, e tudo para mim pessoal. Eu só era feliz bebendo. Não era mal, eu me trazia doença, me afastava da minha família. O álcool só me fez mal. Perdi meu estudo. Você ficava violenta de que forma? Com quais pessoas, Patrícia? Principalmente com a família dentro de casa, com meu esposo. Quebrava tudo, Roberto, tudo que eu tinha eu quebrava dentro de casa. Era agressão física, verbal.
A gente já volta a falar com a Patrícia para entender melhor, né, como que ela se comportava, quem que ela acabava descontando esse sentimento. Agora, pelo que a Giovana trouxe para a gente, você chegava até mesmo a pisar em ovos quando ele saía para beber. Você já ficava receosa? Já ficava. Só que a gente bem pertinho do microfone. Já ficava receosa. Se eu tava com um shortinho mais curto, eu já colocava uma saia, uma bermuda, prendia o cabelo, né? Já ficava pisando em ovos, porque não adianta. Poderia ter me embrulhado com lençol ou ter feito qualquer coisa possível para evitar, né, a briga, a discussão. Ele ia arrumar alguma coisa para poder chegar a discussões logo após as agressões. Eu convido você aí de casa a participar com a gente. São 2 horas e 36 minutos. A gente já vai abrir espaço agora aqui no nosso WhatsApp. Você convive com alguém que bebe e fica agressivo, que fica agressiva? Manda pra gente de que maneira essa pessoa se comporta, por exemplo, no dia seguinte. Ela se recorda, ela pede desculpas ou finge que nada aconteceu? A gente já tem aqui comentários chegando. A Mônica diz o seguinte: boa tarde, Alberta. Meu esposo, quando bebe, ele fica um pouco chato, mas não me agride, não. Outro relato: boa tarde, Albertinha. Meu esposo bebe e fica agressivo. Ele já me agrediu, nos separamos várias vezes. Coloquei ele na cadeia por 3 vezes. Hoje, quando ele bebe, eu evito até de conversar com ele. Deixo ele falando sozinho, por mais que ele procure confusão. Vai dormir de madrugada e não deixa ninguém dormir. Daqui a pouquinho, então, a Monique vai falar pra gente por que essa pessoa fica encrenqueira, vendo problemas onde não tem, arrumando confusão, provocando as pessoas. Eu só vou ler mais um recado. Boa tarde, Alberta. Meu amigo, quando bebe, acaba ofendendo com palavras muito pesadas. Não gosto de conversar com ele. É muito triste. Por que as pessoas ficam não só violentas, mas vamos supor, a Giovana vai, pega, vira as costas e vai dormir. Essas pessoas, elas querem buscar confusão. Elas querem crer que elas só vão dormir depois que arrumar confusão. Por que, Monique, esse comportamento dessa maneira? Então, você já disse bem, elas querem buscar confusão. A bebida ela é um instrumento para que aquela pessoa ela solte aquele autocontrole, né? Que eu falo que afrouxa um pouco aquele autocontrole e se mascara muitas vezes dentro de um comportamento infantil. Falo que dentro de todo ser humano há sempre uma criança birrenta. E muitas vezes essa criança birrenta ela não tem limites. E o fugir desse limite está muitas vezes nessas ações agressivas, onde ela não mede consequências e depois se desculpa sempre na questão da bebida. Então, uma pessoa que ela se torna agressiva ao ponto de acometer uma violência física, verbal, aquilo já estava dentro dela, né? Tanto que trouxeram no relato que a pessoa que bebia ficava muito agressiva com os de casa, com os familiares. Então, ainda assim, existe um controle ali, né? Com os de casa, aquela pessoa, ela se soltava, ela liberava aquela agressividade, aquela raiva dela, que é uma emoção, né? A raiva ela é uma emoção, só que ela tem que ser liberada de uma maneira saudável, que não vai sair de uma forma agressiva a machucar o outro. Quem trouxe esse relato pra gente foi a Patrícia Nunes e a gente vai voltar a falar com ela, então. Patrícia, diz aí, de que maneira, agora a gente melhorou a nossa conexão, de que maneira você acabava descontando essa raiva na sua família? Roberta, o principal do álcool que ele fez na minha vida foi tirar minha dignidade. Quando a gente perde a nossa dignidade, a gente perde todo o controle. Então, o álcool, se eu não bebia, eu ficava nervosa, se eu bebia, eu ficava nervosa do mesmo jeito. O meu alvo era a minha família, porque meus filhos não tinham mãe. A minha pergunta agora, Patrícia, é o seguinte. Patrícia, você está me ouvindo? E no dia seguinte, você conseguia se recordar da sua agressividade, da sua maneira violenta de lidar com a sua família? Você pedia desculpas, não pedia? Qual que era o seu comportamento no dia seguinte? No outro dia, Roberta, eu chorava muito e tinha vezes que eu lembrava, tinha vezes que eu não lembrava. E ali eu chorava, pedia perdão, mas no dia seguinte eu fazia pior. Fazia pior, né? Deixa eu ver aqui com a Giovana, porque ela teve um relacionamento assim também. Como que ele se comportava no dia seguinte?
Antes de ter esses sinais mais leves de agressão, ele falava, não, é porque eu fazia... E conseguia jogar para mim. Depois, como foi se agravando, e pessoas da minha família, com amigos nossos... Aí ele começou a botar, não, que eu tenho um problema com a bebida, eu não vou beber mais, eu prometo que eu não vou beber mais. Aí acontecia que tinha ali uma reunião em família, né, algum lugar, eles já vinham com a lata de cerveja. Não, mas é só essa lata. Aí bebia. E eu já sabia que já não ia parar ali acabou. Ali se tinha um homem... O motivo dele que ele falava era sempre um ciúmes. Se tinha um homem no meio, podia ser amigos íntimos nossos mesmo, ele já falava, porque você queria se mostrar para fulano. Porque você estava com fulano. Porque eu vi vocês dois saindo no mesmo horário, sendo que isso não aconteceu, não acontecia. Como é que você se sentiu, Giovana? A gente sente muito mal, né? É uma pessoa que é para estar do nosso lado, para apoiar, ser um companheiro da gente... E a gente se sentir insegura, dormir com o próprio inimigo, sem saber com quem que a gente está dormindo, né? Porque um dia é uma pessoa, outro dia é outra, né? Eu me sentia muito insegura. Monique, a partir do momento em que as pessoas começam a reconhecer, a ver talvez vídeos, de fato fiquei violento, e aí, dá para essa pessoa continuar bebendo e tentar mudar de comportamento ou não? Ela tem que cortar o álcool de vez? Então, tudo depende. Depende do grau que aquela pessoa tem a relação com a bebida, como que ela se relaciona com a bebida, né? Existe o caso da dependência, então pode ser um alcoolista, mas também pode ser uma pessoa que bebe ocasionalmente e naquele momento ela está vivendo um problema muito grande na vida e outros problemas que levam ela àquele movimento. Mas aquele movimento também tem a ver com a forma que ela lida com aquilo que ela expressa, externaliza quem ela também é dentro. Ela tem que buscar ajuda, Tem que buscar ajuda, com certeza. Buscar ajuda é o mais importante, para que ela tenha apoio, né, que ela tenha apoio em todos os sentidos, para que, eu falo que quando você aceita, é aí que você tem como você se instrumentalizar, utilizar ferramentas para poder resgatar a sua própria vida, resgatar a tua família, como foi, né, o caso que ela trouxe para nós, né, resgatar a sua relação, resgatar a sua dignidade. Olha aqui, boa tarde, não me identifique, por favor, meu esposo é um chato quando bebe. A pessoa escreveu aqui, tá? Procura motivo para me aborrecer. Acho que acaba adoecendo quem convive diretamente com ele. Um horror. A palavra aqui, palavras da telespectadora, tá? Outro relato. Boa tarde, Roberta. Meu esposo ficava com um facão nos pés da cama, sentado, me vigiando dormir, falando que eu tinha macho. Ele via coisas quando bebia. Mandei ele embora, porque já não dava mais, senão já estava morta hoje. Graças a Deus, tem 5 anos, tá, que nós estamos separados e graças a Deus estou bem melhor. É importante ressaltar, aproveitar esse comentário aqui, gente, porque mais de 80% dos homicídios registrados têm relação com bebida. Então, se você identifica isso, se você corre risco, você precisa sair desse tipo de relacionamento, tá? Giovana também... Hoje você não tem mais relacionamento com essa pessoa, Graças a Deus me libertei. Graças a Deus. Era uma dependência emocional, né? Porque pensar, como que você vai amar uma pessoa que você não sentia uma segurança? Não era amor. Não era amor que se você fazia, você tinha uma novidade, você não poderia compartilhar com aquela pessoa, senão já era um motivo para poder gerar uma futura briga. Então, era uma dependência emocional mesmo. Olha esse relato que chegou, bem parecido com o que você disse no início, Giovana. Boa tarde, Roberta. Meu esposo é trabalhador, viu? Uma boa pessoa, mas quando bebe, só Deus, tá? Tá aqui falando, briga comigo, com todos, principalmente com a família, tá? É uma família de alcoólatras, não sei mais o que fazer. E aí, pessoas que mudam completamente, igual a Giovana trouxe esse relato, o que essa pessoa pode fazer a partir do momento também que ela reconhece, como que ela processa essa informação? O que a família faz para ajudar a Monique? Então, a tomada de consciência ela é muito importante. A partir do momento que ela toma consciência da gravidade do problema dela, ela vai buscar ajuda. E o apoio familiar e também a família buscar ajuda, porque ela convive com o alcoolista, é de extrema importância. Porque eu falo que o dano não é só para quem bebe.
muitas vezes é principalmente para quem convive, porque quem está bebendo ali está anestesiado da vida, né? Está anestesiado, às vezes nem vai ter dimensão do que fez. Agora, quem convive pode, né, gerar traumas ali que são incalculáveis. A pessoa não relaxa nunca, né? Não. Na hora de dormir, no final de semana, que é momento para descansar, é justamente quando as pessoas mais bebem, mais consomem álcool. Enfim, tá na hora de você repensar esse relacionamento, tá? Obrigada, Monique, pela sua participação. Giovana, obrigada. Feliz Dia das Mães, né? Pra você Beijão. também. Deixa eu dar um beijo também, mandar um beijo pra Patrícia, que participou com a gente. Feliz Dia das Mães pra você.